Fala, turma boa do canal, Boa Atualizar. Poder. O que é poder no mundo de hoje? Poder pode ser no aspecto político? Sim. Poder pode ser no aspecto econômico? Claro. Poder pode ser no aspecto militar? Evidente, tá? E o que está associado a esse poder, e o último chamado poder militar? Os mapas. Exatamente isso. Eu te convido agora para você entender qual é a relação, quais foram, quais são e quais serão as relações que os mapas ou planisférios mantêm com os conflitos regionais, locais ou até mesmo mundiais. Mas antes disso, eu não posso esquecer. Solta a vinheta, papai! Falar de mapas significa o quê? Falar de mapas significa você associar o quê? As representações das realidades em um plano. Entende? Temos inclusive aqui no nosso canal uma aula sobre as funções e importância dos mapas no cotidiano da humanidade. Vamos deixar aqui o link aqui abaixo, clica lá para você acompanhar essa sequência sobre mapas. Mapas nas guerras sempre foram presentes na história dos arranjos espaciais do mundo inteiro. Que se temos, por exemplo, a Guerra do Paraguai, onde Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram para bater o Paraguai, mas não conseguiram. O que, por exemplo, que motivo, que fator fez com que, por exemplo, os Estados Unidos perdessem a guerra no Vietnã na década de 50? Por exemplo, o que fez um território montanhoso, um território cheio de tribos, ganhar, tá, de um império chamado União Soviética, que é o caso do Afeganistão com relação à União Soviética, ou a União Soviética com relação ao Afeganistão, entende? Então esses e muitos outros conflitos marcam e marcarão a presença dos mapas junto às guerras, junto aos conflitos, seja ele em qual escala for, local, regional ou até mesmo a escala global. Por exemplo, é impossível um apresentador, um jornalista, um comentarista, tá, e associar, e comentar, e analisar, e colocar seu ponto de vista, fazer um editorial sem utilizar, por exemplo, o planisfério. Por quê? Porque o planisfério ou mapa, ele vai orientar, ele vai localizar, ele vai distribuir e, sobretudo, ele vai ilustrar, tá, aquele conflito em evidência, aquele conflito enfatizado ou em ênfase, entende? Então, quando se fala em guerras, é inerente você conjugar, você associar, você relacionar a presença dos mapas. Por isso, muitos teóricos dizem que os mapas podem amplificar as realidades, que é uma das funções, ampliar as realidades em um plano, ou os mapas também podem mentir. Os mapas também podem omitir muitas realidades, como por exemplo, a presença, como por exemplo, a existência de jazidas minerais ou de outros recursos naturais que são altamente estratégicos para países A, B ou C, sendo deles ou não, em momentos de invasão, em momentos de ocupação, em momentos de desocupação territorial alheia, você tem a necessidade de utilizar a ferramenta, o instrumento chamado mapas, tá? Então, quando se fala em toda essa conjuntura, no seu momento de prova, no seu momento de atividade, em um momento de discussão sobre cartografia, nunca desvincule a presença dos mapas junto aos conflitos. Por quê? Porque os mapas são estratégias, os mapas são instrumentos, os mapas são ferramentas estratégicas, políticas e militares. E, sobretudo, os mapas são ferramentas, são instrumentos de quê? De poder. Tá? E o poder se manifesta também, dentre várias outras vertentes, o poder se manifesta também no aspecto militar. Exemplo, eu falo de Hatzel, Friedrich Hatzel, né? Vamos colocar assim, o pai do embrião chamada geopolítica, ou seja, a ação do Estado em outros territórios. Através de quê? Através das invasões, através de quê? Através das ocupações. Então, o que Hatzel queria, né? Com essa criação de uma nova parte, de uma perna, de um novo embrião, de uma nova vertente da geografia, expandir o Império Alemão. Entende? É tão tal que nós temos hoje chamados imperativos geográficos. Imperativos geográficos é duas escolas geográficas possibilizam
e o que? O determinismo geográfico. Um francês e um outro alemão, respectivamente. Entende? Mas quais as funções desses imperativos geográficos? Expansão, tá? Olha, se eu trago para 2022, é inerente, para não usar a palavra impossível, você falar do conflito entre a Rússia e a Ucrânia sem a presença dos mapas. Como que eu vou saber que o espaço aéreo ucraniano está esvaziado? Através de uma imagem. Mas uma imagem de satélite? Pode ser. Mas fica mais evidente ainda, fica mais traumático ainda, tá? Fica mais literalmente claro e evidente quando eu utilizo o quê? Um mapa, para mostrar que o espaço aéreo ucraniano, por conta de diversos fatores, está esvaziado. Ou seja, aeronaves estão desviando ou estão, ao mínimo, evitando o espaço aéreo daquele país que está em conflito. Nada mais necessário, nada mais evidente, nada mais produtivo do que eu associar o mapa a essa escalada expansionista do governo russo para com o território ucraniano. Como que eu mostro isso? Como que eu represento isso? Através de um mapa, através de um planisfério, ou seja, as realidades colocadas em um plano. Então, o que fez com que os Estados Unidos perdessem a guerra do Vietnã? Literalmente, dois grandes motivos. Um, desconhecimento do território e dois, a não valorização ou importância da cartografia junto ao território. O que fez os paraguaios darem uma taca na Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, nas regiões pantanosas paraguaias, o desconhecimento do território, assim como aconteceu no Vietnã com os Estados Unidos, e a submissão ou subestimação do mapa junto ao conflito. Então isso mostra, tá, que os mapas realmente, agora por que eu falei realmente? Porque os mapas mentem, porque os mapas distorcem, porque os mapas simplificam as realidades. É o que nós chamamos em cartografia de silêncio dos mapas. Repito, o que é silêncio dos mapas? É a simplificação associada à mentira ou, no mínimo, à omissão e à distorção das realidades colocadas em um plano, ou seja, em um mapa. Por quê? Porque mapa tem uma carga muito grande de ideologias, entende? Aí você associa assim, beleza, entendi, mas eu estou ficando até o final desse vídeo. Me dá mais informações de bônus. Turma, quando se fala de mapas associados a conflitos, informação bônus, sempre associe, por exemplo, aos avanços das tropas. Os avanços das tropas podem ser cartografados por imagens satélites, mas essa imagem satélite ela vem para um plano. Mas está numa tela, e a tela é plana. Entende? Então você continua sendo na tela, continua sendo uma representação, tá? Mais uma informação bônus para mim então, Almeida Júnior, para aqui no canal Bora Atualizar. Outra função que mostra essa ligação, essa conexão dos mapas com os conflitos. Você tem a questão da detecção, ou seja, a questão do descobrimento de quê? Dos perigos eminentes. Ou melhor, o que está podendo estar acontecendo ou está para acontecer naquele mapa, naquela área, tá? Especificamente falando. Traduzindo, é você associar sempre a questão de conflito, às guerras, às ameaças eminentes. Entende? O avanço da tropa russa no território ucraniano tem 60 km de comprimento das tropas. Então tudo isso, tá, pode estar sendo acompanhado por satélites em imagens reais e instantâneas, tá? Mas também pode estar num papel. É por isso que os mapas têm essa ligação tão grande com os conflitos. Repito, em qualquer que seja a escala, local, regional ou até mesmo global. Curtiu essa super aula? Gostou dessa super aula? Comenta, tá? Compartilha o nosso canal e, como sempre, aqui é o canal Bora Atualizar. Eu sou o professor Almeida Júnior. Para você ser aprovado, bons estudos!